Pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Raiz do Campo. Hoje é a nossa quinta edição de podcast, diretamente da nossa nova sede da Matriz, hoje em Carmópolis de Minas. Hoje estamos fazendo a reinauguração e visando nosso compromisso, né, de levar o conteúdo, levar a informação ao amigo produtor, para quem se interessar pelo assunto. Hoje nós contamos aqui com a presença do Guido Figueiredo. Ele, além de ser amigo nosso, é o nosso contador. E a gente vai quebrar alguns paradigmas aí sobre a questão da contabilidade no agro, né? Ô Guido, bem-vindo aí e muito obrigado pelo ter aceitado aí o convite, de poder estar levando essa informação, né, esse esclarecimento aí, para que a gente consiga organizar cada vez mais, né, o agronegócio. É um prazer, o Deber, estar aqui, o convite, né? Sair lá do escritório para vir prestigiar a sua reinauguração da loja, né? Tá tudo muito bem organizado, estrutura muito boa. Então, sou um dos contadores responsáveis da AgroContat, uma empresa voltada para o agronegócio. Estamos aí no mercado aí já há 30 anos, né? O Deber fez o convite para a gente estar aqui, vir conversar sobre esse assunto de cadastro do produtor rural, que muitos acham que não é necessário ter um cadastro de produtor. Só que isso vem muito além de ser só um produtor. Isso está voltado ao clima, porque você fala, Guido, por que é voltado ao clima? Vamos supor, a propriedade do produtor rural tem a enchente, tem chuva, granizo, tem de tudo. O que isso tem a ver com a contabilidade e com a inscrição do produtor rural? Se você não está protegido, você vai brigar com o governo de qual forma? O governo tem um subsídio, ajuda em questão de benefícios voltado a essa parte climática, né? Que hoje em dia está muita dificuldade, né? Que o produtor que enfrenta as maiores partes são a parte climática. Que hoje tem chuva, o ano que vem não tem chuva. Então, isso aí é muito importante, crucial para o produtor ter a inscrição estadual dele regularizada. Muito mais benefício. Muitos produtores não sabem. Se você tem uma inscrição estadual, você tem 40% de benefício na sua conta de energia. Muitos produtores não sabem dessa questão. Então, é um assunto que podemos ficar falando aqui o dia inteiro dele, mas vamos focar na questão de ajudar o produtor a entender o porquê formalizar. Por que não deixar de formalizar? Porque muito produtor tem medo. Se eu formalizar, eu vou pagar imposto. Vou perder meu dinheiro suado aqui. E o cadastro do produtor não é só para os grandes, é para os pequenos e médios produtores rurais, né? Que lá tem um benefício. Um produtor rural pequeno que produz aí 200 mil no ano, uma safra dele, produzindo 200 mil, eu falo do pequeno, ele tem uma isenção de 169 mil reais para começar a querer pagar imposto. Então, o governo tem muito dessa questão de benefícios, né? Ô Guido, a AgroContat, durante esses 30 anos, ela é uma empresa que ela é dedicada somente ao agronegócio. Só o agro. Somos especialistas no agronegócio, voltado à revenda agrícola, produtor, tudo voltado ao agro. 100% agronegócio mesmo. E eu queria que você falasse o porquê, né, porque a maioria das contabilidades que a gente vê, ela faz contabilidade de tudo, né? Sim, sim. O porquê dessa foco somente no agronegócio e quais são os desafios hoje, né, no seu ponto de vista aí na parte contábil que é enfrentado hoje aí, né, da contabilidade em relação ao produtor, né? Então, o foco maior que a gente fez, o estudo, né, que é o Cláudio, que é um dos fundadores da AgroContat, ele voltou só para o agronegócio, porque a gente viu que o mercado estava com muita dificuldade nessa questão de tributos. Porque o agro é um universo gigante, que não é só café, milho, soja, que o pessoal acha. O foco do escritório ser voltado 100% para o agro, que a gente tem a possibilidade de ajudar o pequeno produtor, o pequeno empresário voltado para o agro, que a gente faz um estudo focado só nessa questão, os tributos só do agronegócio, que são diversas legislações, diversos mundos assim, que dá para seguir bastante. Os desafios, né, que a contabilidade encontra do escritório para fora, vamos assim dizer. Então, um dos maiores desafios que a contabilidade do agro, voltada para o agro, né, no nosso caso, a AgroContat, encontra para conversar com produtores ou formalizar pequenos empresários, é que eles têm medo de pagar imposto. Porque o Brasil hoje é voltado à questão de imposto. Todo mundo fala, se eu tenho uma empresa, eu vou pagar imposto. Se eu sou produtor, vou pagar imposto. Isso para a gente colocar na mentalidade do pequeno empresário ou do pequeno produtor,
do grande também, que eu conheço muitos produtores grandes também que têm essa dificuldade de entender que a gente formalizando a inscrição do produtor, isso vai facilitar bastante o manejo na propriedade deles. Igual eu falei, o governo libera muitos benefícios. Aí você vai agregar o quê? Linha de crédito, consegue comprar maquinário, isso você consegue fazer um desenvolvimento na sua propriedade para você ter um ganho maior. Isso para colocar na cabeça de um pequeno produtor pode ser um pouco difícil, porque ele está com medo, ele fica só fechado na sua propriedade e escuta muito, dependendo das mídias que chegam para ele, chega de forma errada. Isso acaba assustando o produtor. Então, o trabalho da AgroContact nisso é desvendar esses impostos, explicar para o produtor, né, como que funciona a questão tributária para poder ajudar ele e o crescimento deles, né? Isso que é o papel da AgroContact hoje no mercado. E existe um paradigma muito grande, né? A gente, como trabalha com pequenos e médios produtores, na grande maioria, tem um paradigma muito grande de ele não querer regularizar. Muitos não querem fazer uma instância dual, né? Muitos insistem, às vezes, em comprar de empresas que não emitem toda a documentação correta, não emitem nota fiscal para ele, porque ele acha que está tendo um benefício. Sim. Ah, não. O governo não está vendo que eu estou comprando, o governo não está vendo que eu estou plantando, então com isso eu não pago imposto. Sim, né? Sim. E eu não sou perito em contabilidade, mas por lidar diretamente com vocês, eu sempre falo para ele, beleza, você fica querendo omitir a sua compra, mas e toda a receita que você tem? Sim, né? Sim. É até uma curiosidade que eu tenho. Não fica pior? Chega lá, passa um dinheiro na conta do cara que só recebeu, mas ele na teoria não gastou nada. Não vê da aí que ele vai pagar imposto, exatamente, não é verdade? Isso aí. Então, queria que você explicasse, né, igual você falou, que a organização não só para o grande, mas também para o pequeno e para o médio. Queria que você explicasse, além do que você falou dos benefícios que ele tem e tudo mais, mas o que pode acarretar isso para o cara? O cara não fica optando por comprar de empresas, às vezes, que trabalham informalmente. Sim, sim. E a receita que entra para ele, ou ele compra um imóvel, ou ele compra um carro sem a origem daquele dinheiro. O que isso pode acarretar de prejuízo, de dano para o produtor? Então, essa questão assim é o seguinte, porque o governo hoje em dia já tem o controle já do que entra na sua conta. O governo já sabe o que você compra, o que você vende. Você vende sem nota fiscal, tá gerando receita, só que tá entrando no banco. Pode ser muitas vezes Pix, cartão ou transferência. Isso, a Receita automaticamente já está sabendo que está entrando movimentação na sua conta ali. Isso, o governo no futuro, não agora, mas no futuro próximo, que creio eu, que isso vai começar a fechar mais as portas para os produtores que não têm a sua inscrição estadual ou não é formalizado. Por quê? O produtor rural tem que entender que ele também é uma empresa. Não é porque a inscrição estadual é voltada ao CPF dele, mas ele tem uma empresa que é do produtor rural. Ele compra com nota e vende com nota, isso gera uma receita, um débito e um crédito, que automaticamente a Receita lá está vendo que está movimentando e o dinheiro, ele está explicando de onde está vindo a origem do dinheiro. Agora o pequeno produtor que simplesmente só recebe e compra, uma hora ou outra, a Receita vai bloquear o CPF dele, vai perguntar de onde que está vindo a origem desses produtos que ele está adquirindo. Então é muito importante o produtor, a gente que é contador, tentar falar para o produtor ou para o pequeno empresário que tem que ser voltar produtor, que eu sou uma empresa. Eu não sou só um simples produtor rural. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu sou um produtor pequeno que quero chegar como um produtor grande. Então, para fazer isso, a melhor forma é ser formalizado. Agora você vai ficar sonegando imposto. Isso, daqui a uns tempos, vai acabar. Que quanto mais você sonega, lá na frente, isso aí pode vir caro. Que o governo vai descobrir. Querendo ou não, ele vai pegar essa questão de informalidade. Então, o conselho que a gente dá, sempre vai conversar com o produtor, vamos fazer a formalização e explicar para ele comprando com nota de uma empresa igual a Raiz do Campo. O produtor chega aqui, ele compra, você dá nota fiscal para ele, a origem do dinheiro dele está vindo para a compra de defensivos, fertilizantes para a lavoura dele. Então, ele está fazendo um fluxo de caixa ali. Aí, na hora que for colher a colheita dele lá, o plantio dele, ele vai receber o dinheiro que ele vendeu os produtos, e isso na hora de fazer no final do ano a contabilidade, se não tiver contabilidade, ou ele mesmo faz um livro caixa dele lá, ele vai contabilizar. Comprei X, vendi X. Então, minha margem de lucro foi X.
Então, essa é a questão de ser formalizado e o benefício, né? Porque você vai levar o seu... como fala, você tem um controle do que você está gastando. E não, porque quando você não tem controle, o que acontece? Você passa R$ 50 no Zequinha que não dá nota, passa, não sei, mais 60. Isso vai acarretando, isso aí vai gerar uma despesa grande. Você não está perdendo o controle do seu dinheiro. Aí você vai só, plantei os tomates e vou colher. Mas você esqueceu lá atrás que teve que comprar defensivo, teve que comprar tudo. Aí você vai chegar o dinheiro, você vai ter que pagar, porque você não teve o controle, né? Então, essa é a grande questão de ser formalizado como produtor rural. Ajuda muito essa questão, assim. E até também, assim, igual produtor, ele tem muito medo, né, do governo. Não todos os produtores, claro, mas tem medo de banco, Sim, sim. né? Tem... Eu conheço muito, cortando, eu conheço muito produtor que guarda dinheiro ainda no colchão, na propriedade, que tem medo de levar o dinheiro porque vivenciou lá em 90, vivenciou que o dinheiro secou da conta, né? Pegaram o dinheiro. Aí, de lá para cá, o produtor mais antigo, isso nem o antigo, os novos também, que convive mais com os seus pais, que é produtor mais antigo, assim, já coloca isso na minha. Não vou pôr meu dinheiro no banco, que eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eles limpar a minha conta. Isso aí é um problema também, que muita gente tem medo disso aí. Não só produtor, de falar pra você que, em geral, conheço muita gente assim. São paradigmas que vão acontecendo, né? E hoje, ô Guido, nós estamos caminhando aí aos poucos ainda, mas para uma nova geração, né? Sim, sim. Na parte do agronegócio, tanto pequeno quanto médio, quanto grande. Tem clientes que eu atendo já há alguns anos, né? Que os seus filhos hoje, aqueles que continuaram no campo, né? Muitos não continuaram, mas aqueles que continuaram no campo já estão vindo com a mentalidade um pouco diferente, né? Sim, sim. E essa dificuldade... Aí, o produtor, o antigo lá que ergueu o negócio, que trouxe o negócio até aqui, e o outro com a outra cabeça, né? Então, esse conflito de geração ali tem que estar muito bem alinhado, né? Tem que estar muito... Isso é mais importante ainda, estar organizado, né? Sim, sim, porque a geração que está vindo aí dos produtores mais novos, eles são voltados mais à tecnologia. A tecnologia em si precisa de conhecimento. Porque você não vai colocar um drone para pulverizar a tua lavoura, você vai contratar o cara sem nota fiscal para fazer isso, que vai pegar um terceirizado, né? Um exemplo, terceirizado aí para fazer a pulverização da lavoura do tomate ou de café. Se você pega um cara que não tem o conhecimento, ele abriu uma empresa, não é formalizado, o risco de você perder sua lavoura é muito maior. Então não adianta você querer economizar, porque economizar você pega assim, pode ser que tenha gente que não é formalizado, que tem um conhecimento muito grande, mas eu acho meio difícil, tipo, comprar um drone para fazer pulverização na lavoura com uma pessoa que não não é registrada. Isso aí você tá fazendo tipo um contrabando, né? Aí isso aí pode ser que acarrete, mas essa geração que tá vindo, tendo o produtor rural, tendo certinho a inscrição, isso aí vai gerar os benefícios. Igual o Senar. Você tem o produtor rural, o Senar te ajuda, te dá curso. Você é um produtor pequeno, você vai lá, eles te dão curso, te auxiliam nessa questão. E a geração nova que está vindo é muito voltada para a tecnologia. Então, o conhecimento deles é um pouco maior, né? Mas que não igual o antigo que viveu a experiência ali de fazer um plantio na raça, né? Hoje em dia é muito voltado a maquinário. Aí a pessoa tem que estar estudada ou formalizada também para conseguir esse maquinário, né? Igual eu falei, benefício. Se você é um produtor que a geração nova está vindo, não é registrado na inscrição de produtor rural e quer comprar maquinário, você não vai ter benefício. Então, o que pega para o produtor rural é os benefícios que o governo dá. O governo só não tira, pega imposto, essas coisas. Ele tem os benefícios que ajudam muito mais do que atrapalha, né? O que é o produtor rural? O medo é imposto. Eu vou pagar imposto. Se eu vender com nota, eu vou pagar imposto. Se eu comprar com nota, eu vou pagar imposto. Mas isso é um mito. Porque se você é formalizado certinho, comprou com nota e vendeu com nota, ali tá tudo ali voltado. É uma empresa. O produtor rural é uma empresa. Então ele tem que focar nessa questão. Igual a gente falou, independente do tamanho, né? Ele tem toda a possibilidade de estar extremamente organizado, né? Com essas questões aí. E hoje, o que basicamente seria uma obrigação contábil assim vamos dizer assim, do produtor? Eu acho que
não é tão complexo assim, né? O que seria Não, obrigação contábil? Tem que fazer a declaração lá? O que seria? o produtor ele vai fazer a declaração dele normal, né, de pessoa física, ou se ele tiver um CNPJ no produtor, que hoje em dia como fala, já é viável fazer um CNPJ para sua propriedade rural. As declarações que o produtor precisa para ser regularizado, lógico, primeiramente ele vai abrir seu produtor rural, né, vai ter inscrição estadual, isso no decorrer do tempo ele vai fazer, após um ano, né, 12 meses dele faturado lá, ele faz a declaração de imposto de renda, pessoa física dele, né? Porque a inscrição está voltada ao CPF e isso tem os benefícios, igual eu falei no começo. Você pode faturar até R$169 mil, que é uma faixa de isenção. Você não paga impostos. Uma outra dúvida que eu tenho, ô Guido, a gente trabalha aqui no mercado de tomate, né? E eu vejo muitos produtores, eles pegam mão de obra, né, de outras pessoas na colheita ou no plantio, aonde que tem uma intensidade maior de serviço, e ele pega muita mão de obra. Às vezes contrata um diarista, às vezes é um primo que vai ajudar, às vezes ele troca serviço com outro do outra lavoura. E de certa forma, quando você contrata um diarista, às vezes só vai lá e paga o valor cara, se aquele diarista machucar lá ou tiver algum problema, pode te acarretar, né, alguma coisa. Existe uma forma que o produtor possa contratar um diarista e que esse diarista preste o serviço para ele, seja um dia, ou 2, ou 10, né, que não vai ter um vínculo ali com aquele produtor direto, que esse produtor consiga se proteger e proteger também a pessoa que está indo lá trabalhar. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, então a questão você é diarista, você não pode frequentar a sua propriedade, tanto propriedade na lavoura ou como na sua casa para fazer a limpeza lá da propriedade. Não pode ter vínculo mais de 3 dias, você pode ir 3 vezes na semana. Passou disso, você já é obrigado a ter o registro com o funcionário, que aí infelizmente tem que ter assinar a carteira, fazer tudo certinho conforme a legislação. Que se o funcionário, o contratado, tiver machucar na lavoura, ele pode receber processo, tem que pagar indenização, pode ser se vier a óbito, você tem que pagar às vezes até um salário pro resto da vida para a esposa ou para quem é responsável pela pessoa que machucou. Aí isso aí acarreta em muitos problemas, né, nessa questão. Agora, para ficar formalizado, seria o registro mesmo, que não tem como. Tem contrato, mas aí o contrato seria, igual eu falei, não pode ter vínculo mais de 3 dias na propriedade, né? Mas é essa questão mesmo. O registro, às vezes, fica mais complicado, porque é um período onde tem mais serviço, né? Mas, de repente, um contrato ali que o cara for 3 vezes, podia fazer um contrato. Isso, aí consegue bater um contrato aí especificando lá que ele não frequenta a propriedade mais de 3 vezes na semana, que não vai acarretar a vínculo empregatício. Porque o diarista, ele não tem vínculo. Ele pode trabalhar na tua propriedade hoje, amanhã tá na outra. Aí se você tem o vínculo com ele a semana toda, ele já é funcionário seu, né? Então, aí tem que ser o registro da carteira mesmo. Ou pode fazer uma contratação por safra, por exemplo. Pode também. Eu vou ter um período de colheita aqui de 45 dias. 45 dias eu preciso de mais gente. E fazer um contrato de 45 dias é possível? Não, aí tem um vínculo, né? Já é vínculo. Que é tanto segurança pro produtor como segurança pro empregado que está sendo contratado, né? Aí, nessa parte, o registro é a segurança do produtor. Porque se ele registra, o funcionário machuca, ele vai pelo INSS. A fase pelo INSS, o governo toma as medidas que tem que ser, né? Agora, se não tem registro, infelizmente, machucou, a responsabilidade é do produtor. Guido, outra questão, que é outra dúvida que eu tenho, é que assim, tirando por base os clientes que nós atendemos, na sua grande maioria, eles não plantam em terreno próprio. Por quê? Muitos até têm o terreno, mas muitos não têm, não plantam em terreno próprio. Por quê? Porque o tomate é uma cultura que não aceita repetir o plantio na mesma terra, né? Ele tem que estar sempre mudando de terra. Então, senão o seu índice de doença aumenta muito, você não consegue produzir mais. Isso estou falando de tomate em campo aberto. Quando você planta em estufa é outra história. Mas em campo aberto, não permite que você repita o plantio. Então, por isso que eles vão rodando de terra. Então, o que acontece muito? O produtor que planta milho, por exemplo, na safra verão, quando ele não está com milho, ele não planta nada na terra e ele faz um acordo com o produtor de tomate, fala assim, você pode plantar aqui no período da seca e você
corrige essa terra para mim, que na hora que eu for plantar o milho eu tenho um investimento menor ali, porque a terra já está corrigida. E muitas das vezes um produtor que não tem a inscrição estadual, ele quer fazer a inscrição estadual e ele pede ao dono do terreno que fala para ele, ó, faz um contrato para mim que eu uso parte do seu terreno para poder plantar. Muitos produtores, dono da terra, ficam com receio. Não vou passar para ele esse contrato, não. É sem garantia. Porque isso vai me dar problema e tal, um contrato de arrendamento. Que ponto que isso é mito? Que ponto que isso o cara pode fazer isso com tranquilidade? Que ponto que pode interferir ou não nessa questão? Você fala da questão de não ter inscrição, eu tenho um terreno. Sim, não, mas aí eu vou, um produtor me pede para aquele contrato ali para fazer a inscrição. Ele vai fazer a inscrição não no terreno dele, entendi. em cima do meu terreno, do terreno meu. Como eu arrendei para ele, ou aluguei, ou emprestei, o que for, para ele poder plantar. Sim, então isso acarreta algum risco pro cara que cede ou não? Isso aí é questão do contrato, né? Igual você falou, se tiver o contrato certinho, o arrendatário vai fazer lá o contrato, vai passar para quem está arrendando, e o pedaço de terra ali, ele vai fazer a inscrição sobre aquele pedaço de terra. A pessoa que está arrendando a terra, tendo um contrato batido, pode ser com advogado ou a pessoa que já tem mais conhecimento, isso aí não tem problema nenhum para quem está arrendando e nem para o arrendatário, né, que está pegando a terra ali para fazer a sua inscrição e ter sua produção de produtor ali de tomate, do que seja, né. Isso aí não tem, é mito, né. Um produtor que quer, ele é informal, vai arrendar a terra e vai fazer a inscrição de produtor dele voltado com a área que ele arrendou, né. Então, batendo um contrato com o advogado ou quem tem conhecimento, isso não acarreta em nada para quem está arrendando e o arrendatário. Isso aí não vai interferir em nada, nenhum para os dois. Isso é mito, né? E hoje o processo para um produtor hoje, que eu vejo muito assim, nós temos casos de clientes aí que já plantam há mais tempo e os filhos estão assumindo, os filhos tomam as decisões, os negócios, tudo, mas ainda toda a movimentação de compra, de venda, é tudo em nome do pai ainda. E muitos filhos procuram se regularizar e organizar. Hoje é complexo o processo para fazer uma inscrição estadual hoje, o cara que já planta, já produz. Não, isso aí é difícil isso não, hoje? Não, é bem tranquilo. Isso é a documentação pessoal, CPF, o RG e o contrato do arrendamento ou a escritura da propriedade. Isso aí você já chega e faz a inscrição, você consegue fazer a inscrição rápido. É igual abrir uma empresa hoje em dia, né? Antigamente você demorava aí semanas, meses para abrir uma empresa, que a documentação ficava vindo e vindo na junta comercial. Hoje é tudo digital, né? 100% digital. Então tudo que é digital vem para melhorar o processo, para facilitar e ter mais rapidez nesse processo, né? O que você percebe, né? Depois eu vou dar a minha percepção como consultor, né? Como atendente produtor. Você acha que os produtores estão mais preocupados com essa parte de organização? Ainda não? Ainda é muito atrasado? Porque, falando de pequeno e médio produtor, né? Muita gente ainda tem muita coisa para regularizar, né? E seria o mais fácil para regularizar, vamos assim dizer, né? O que é a sua visão nessas rodagens suas aí? Você acha que o produtor está se conscientizando? Ainda não? Tem muita coisa para fazer ainda? O que é a sua visão sobre isso? Então, aí depende muito de região para região. Porque tem região que as informações chegam de uma forma e outra região chega mais específicas informações. Então, você vai do conhecimento da pessoa que está passando a informação para o produtor. Mas o que eu vejo é que hoje em dia está cada vez menor o índice de irregularidade. O pessoal hoje está querendo regularizar mais, só que tem o receio, tem o medo. Eles vão regularizando por partes. Faz a inscrição do produtor, mas esquece das questões trabalhistas, questão de imposto e as questões de compra e venda. Aí ele faz mais a inscrição. Eu tenho a inscrição de produtor, eles acham que tendo a inscrição de produtor já resolve muita coisa, né? Não que não resolva, né? Mas consegue minimizar a situação. Mas eu acredito que não vai demorar muito, mas em questão aí de uns 5, 6 anos, acredito que se você não tiver a formalização do seu produtor, acho que o governo, os bancos, as linhas de crédito, eles vão começar a travar. Então o produtor, pequeno produtor, que está começando agora ou já faz tempo, ele não vai ter condições de pegar uma linha de crédito para alavancar a sua lavoura. Só se ele tiver um fluxo de caixa já guardado, né, com o dinheiro investido dele,
aí ele consegue fazer essa alavancagem. Mas se você não tiver regularizado, automaticamente a linha de crédito dos bancos, das cooperativas vão diminuindo, né? Então isso atrapalha no desenvolvimento. Mas voltando à sua pergunta, acredito que, aquelas conversas que eu tenho com os consultores ou com as propriedades que a gente visita, a maioria estão tentando regularizar. Não assim mais pelos antigos, né? Mas os novos que estão vindo. Os novos que estão vindo, os filhos, os netos, estão voltados nessa questão de tecnologia e de ser, como falando, andar conforme a legislação. Porque no futuro, se não está na legislação, alguma coisa vai atrapalhar, né? E até mesmo essa questão aí, até a fiscalização mesmo nas próprias revendas impedem, né? Que você faça uma venda para um produtor que não tem inscrição estadual. Isso aí. Então vai ter até a dificuldade de compra também, né? É igual, você vai vender um foliário defensivo, um adubo para o produtor que não tem inscrição estadual, ou o produtor tendo a inscrição, você tem um benefício, a redução. Isso está na legislação do ICMS de Minas Gerais ou depende do estado onde você está. Aí tem a legislação. Se o produtor não tem inscrição, esse imposto que você vai vender para ele com nota fiscal, ele vai ser 100% tributado. E tendo a inscrição, você vai ter uma redução, do exemplo do adubo, de 77%. Então, o produtor tendo a inscrição, isso ajuda ele no benefício e a revenda que ele está comprando. Sem inscrição, ele paga o que está vendendo, o dono da revenda agrícola, no caso aqui da Raiz do Campo, ele pagaria 100% de imposto, tributação total, 18% em cima, porque o produtor não tem inscrição estadual. Isso atrapalha os dois. Uma que você não vai querer vender para ele, porque você vai pagar imposto 100%. E ele vai ficar sem o produto porque ele não tem inscrição estadual. Ele vai procurar uma segunda pessoa que queira vender e isso pode trazer produtos de má qualidade. Isso atrapalhando a lavoura dele. Então, esse é o impacto importante, é ter inscrição estadual de produtor para a revenda conseguir vender e ter benefício também. Então, não vai ser só produtor o benefício, é para a revenda também. Então, os dois trabalhando junto ali formal, isso ajuda, agrega muito. Vai diminuir o imposto e aumentar a receita. Hoje a gente tem contato com algumas instituições financeiras, né, que nos apoiam e tudo. E eu vejo todos falarem essa questão da regularização. Eles falam assim, cara, nós estamos com cofre cheio de dinheiro para emprestar, a juros extremamente interessantes, e nos deparamos, muitas das vezes, quando vão emprestar o dinheiro para o produtor, com dificuldade em documentação, com dificuldade o produtor não tem tudo que precisa ter, né? E são coisas simples, né? Sim. E ele deixa de usufruir de vários benefícios ali que muitas das vezes, mesmo ele tendo o capital, ele tendo o dinheiro, tem vezes que é tão baixa a taxa de juros que ele pega o dinheiro dele e investe em outra coisa, né? Sim. Vale mais a pena. Então o próprio pessoal do banco fala muito com a gente sobre isso, né? Cara, nós estamos precisando emprestar, mas aquela pessoa ali não atende todos os requisitos, não de questão de construção de crédito, mas de questão burocrática mesmo. Né? Documentação, né? Vamos assim dizer. Então se perde muita oportunidade com isso, né? Sim. Isso é mais a questão de informação e a pessoa querer ter, como fala, conhecimento e auxiliar, né? Alguém por trás está auxiliando ele. Por isso que é importante, às vezes, procurar um contador para conseguir auxiliar nessa questão de documentação. Que a pessoa vai lá conversar, o contador ou o advogado também consegue, mas auxiliar em questão de documento. Porque vai no banco, o banco precisa de X documentos. Você vai conversar com o contador vai te explicar como você vai conseguir os documentos, tirando a parte de documento pessoal, né? Que aí vai ser o documento CPF, né? RG, ou arrendamento da terra ou a propriedade. Isso faz a pessoa ter a inscrição ali, igual eu falei, que consegue abrir rápido. E levando no banco, o banco vai aprovar e automaticamente libera a linha de crédito, né? Só que muita gente não tem o conhecimento e nem tem ninguém para explicar. E também nem quer também. Fica com medo de procurar ajuda para essa questão de linha de crédito. Aí acaba atrapalhando nessa questão. E o que você acha o melhor caminho, ô Guido, para poder ajudar mesmo nessa informação com regularização? Você acha que pode ter um papel mais incisivo, talvez, das próprias autoridades governamentais mesmo, prefeitura, tudo, ou pode ser o papel das próprias revendas mesmo, ajudar a levar essa informação, né? Chegar esse aí mais próximo do produtor? O que você vê que pode ser um caminho para acelerar um pouco essa regularização? O caminho até tem, né? Só que é questão dos produtores não querer correr atrás. Porque não tem como também, igual um Senar da vida, chegar lá
começar a visitar as propriedades e começar a dar informação. O Sebrae da vida também, chegar e pegar a tua empresa ou teu produtor, chegar e começar a destrinchar. Isso tem que vir da pessoa também, né? Então tem que ser conversado, né? Tem que abrir a mente, igual o teu papel aqui, não só vender produtos, você conversar com o produtor, abrindo a mente dele. Abrindo a mente dele, ele vai começar a querer procurar. Ou então você passa para mim que o Zequinha tem a fazenda lá e não tem inscrição. Aí a gente troca um telefone, isso eu estou dando um exemplo geral, né? Aham. Troca um telefone e vai explicar para ele a situação. Mas a questão de querer regularizar tem que vir da própria pessoa, né? Que isso aí o governo já disponibiliza bastante informação, né? Mas às vezes a pessoa não entende, é mais simples, aí tem que procurar uma ajuda. Aí vem a questão da revenda agrícola, papel DEIBER, de consultor, e explicar isso também, ajudar a pessoa. Eu conheço o fulano tal, que consegue te explicar para conseguir te ajudar. Aí vem desse círculo, né? Que um vai ajudando o outro. Agora a informação em si, eu vou lá na propriedade dele e começo a falar, uma que o produtor nem vai querer te receber, né? Que ele já é mais fechado, né? É. Então aí tem que partir o princípio da pessoa, né? Não só para produtor, mas eu falo no geral, né? Que aí o conhecimento tem que vir de um geral, né? De um todo, né? Eu sempre falo, né? Como produtor, falo para meus consultores que o nosso papel é levar para eles solução além somente do produto. Tô com uma doença na lavoura aqui, beleza, isso aí a gente já faz. Mas também de levar essa informação para ele e orientar ele, né? Sim, sim. Falar para ele dos riscos que ele pode estar correndo. Cara, regulariza suas coisas e tal. Eu tenho o caso de clientes, por exemplo, cara, que o cara tem um monte de imóveis e tudo sem regularizar. Tá tudo a Deus dará, nem nada. Então o que vai acontecer cedo ou tarde? Uma hora ele vai precisar regularizar. Sim, sim. Uma hora ele vai bater o fiscal, tem que regularizar aqui, ou ele vai vender, sim. E aquele cara que vendeu vai comprar esse imóvel dele, vai ter que declarar, sim, e sim. Uma hora vai chegar essa conta pesada para ele. Exatamente. Então fala com o sujeito, vamos falar pro cara, pro produtor, para ele organizar as coisas dele, que isso só vem em benefício para ele. Sim, né? sim. Isso vincula, né? Isso aí vincula ao CPF. Aconteceu uma situação com um cliente nosso, ele é um cara muito correto com as coisas, mas é um cara muito, a gente fala assim, cismado assim, sabe, com o pé atrás e tal. Ele, na época, foi fazer um cadastro conosco e chegou para fazer o cadastro e pediu a cópia dos documentos e tal, pediu uma cópia da inscrição estadual do produtor rural e ele falou, não, eu não tenho. Aí eu conheço ele há alguns anos, né? Eu sei que ele é produtor há alguns anos, mas fui fazer cadastro na Raiz do Campo na ocasião. Falei, cara, não é possível que ele não tenha cartão produtor. Não, dá os seus dados aí. Aí quando a gente levou os dados para consulta, constou lá que ele tinha. Ele tinha o cartão produtor. Tudo, aí cadastramos ele, eu peguei e falei com ele. Falei, cara, você falou que não tinha o cartão do produtor, né, inscrição estadual, mas achamos lá. Ele regalou o olho e falou, não, mas achou? Achou, você tem lá. Esqueci disso e tal. Então ele ou seja, né? A intenção dele era não ter o cadastro correto para de alguma forma, sei lá, se ele achou que, sei lá, qual que era a intenção dele. Às vezes o pessoal acha que, fala sonegando, né? Falando que não tem isso, se eu dar a inscrição ele vai me cobrar mais caro. Eu vou pagar mais imposto, o produto dele vai ficar mais caro, vai ficar difícil para mim. Aí a pessoa acaba escondendo, mas isso aí é falta de, como fala, conhecimento, né? Igual você tem o conhecimento, tem consultor de vários produtores, você já vai levando isso pro produtor, né? Porque senão o mercado em si vai travando. Porque você não vai ver, igual eu falei mais cedo aqui, não vai vender para um cara que não tem inscrição estadual, porque isso vai acarretar imposto para você. Aí você vai acabar perdendo, né? Vai perder a venda e o produtor vai perder um produto de qualidade. Que é igual eu falei, vai começar a pegar de terceiros e esses terceiros pode ser questão duvidosa, né? Não estou falando que é todo mundo, mas em si, quando você está sonegando imposto, automaticamente o produto vem de uma origem desconhecida, né? Aí... E até mesmo essa questão aí de você comprar um produto sem nota, muitas das vezes você pode estar alimentando um mercado que pode ser que pode não ser o mercado correto. Sim, né? Sim. Então, há um tempo atrás, a gente viu o tanto de roubo que teve, de defensivo, de tudo mais. Então, não estou falando que mas quando você compra um produto sem nota fiscal... Sem nota,
Pode ser produto roubado, né? Qual que é a origem disso aí? Exatamente. E se der um problema na sua lavoura ali? Isso. Você não tem como comprovar que ela compra, né? Isso é o papel da Raiz do Campo, né? Porque você chega no produtor, você dá uma consultoria para ele, né? Lógico que a Raiz do Campo tem os agrônomos, você é agrônomo, tem tudo lá que ele vai fazer o estudo da sua terra ali, né? Vai fazer análise do solo, vai levar para a empresa competente e vai ver qual que é o adubo ou foliar que está precisando ali para a lavoura produzir. Aí agora você compra um produto de origem desconhecida. Você vai na tua intuição, cara, eu já estou no mercado aí, eu sou produtor já faz tempo. Aí você pega um produto não desconhecido, né? Você é mais barato. E você não sabe o que a tua terra está precisando. Isso no futuro, você acaba com a tua lavoura. Você não vai ter a produção necessária que vai ter. Então, o que eu falo, barato sai caro. Então, é o que eu sempre falo para os clientes. Sempre compra com nota, vende com nota. Compra com nota, vende com nota. Tudo que vai fazer. Infelizmente, tem que seguir nessa linha aí. Não infelizmente, né? Para ser o certo, né? O correto, né? E hoje, por que você acredita que é tão complexo, cara, essa questão tributária, contábil, principalmente a questão do agronegócio, né? Por que essa complexidade tão grande? Ou não é complexo? Para quem está no ramo, acha que não é complexo. O que é a sua visão sobre isso? Isso é questão de conversar, né? Porque, igual eu falo, a mídia, você escuta muita coisa. Você escuta uma coisa no jornal, você escuta uma coisa de outra pessoa. Isso vai juntando informações na tua cabeça que acaba confundindo. Agora, você conversando com a pessoa que já está especializada no negócio, já entende de questão tributária, que entende de pessoas, né? De relação trabalhista. Isso você consegue explicar para o produtor ou para o empresário a forma correta de se trabalhar. Agora, quando você escuta de uma pessoa terceira ou de outra, fulano escutou o que o contador falou. Aí isso aí pode ser que comece a complicar, entendeu? Que a pessoa não entende, aí passa uma informação, vamos supor, eu te falo uma coisa, você vai e fala para terceiros. Aí o que eu falei para você entendeu diferente, passou para o outro. Aí automaticamente vai complicando mesmo, que aí vai virando uma bola de neve na cabeça do terceiro, igual aquele telefone sem fio. Você falou uma coisa aqui, vai passando por um, passa por outro, chega no final, nada que eu falei foi o que está lá no final. Aí é onde começa a complicar o pessoal. Mas a questão tributária em si não é tão fácil assim, mas tendo a pessoa correta para te auxiliar, te explicar quais são os tributos, o que você tem que pagar, o que você tem que fazer, automaticamente fica menos complicado, né? Então é mais questão de conversar com a pessoa certa, né? Porque a mídia ou o jornal, revista, eles falam, mas a interpretação é diferente da minha e a sua. Aí falando com a pessoa especializada, igual... venho aqui na tua loja, pergunto o produto. Pergunto para a pessoa que está visitando. Ele não vai saber falar. Agora eu te pergunto o produto teu, você vai me trinchar o produto ali, eu vou entender tudo. É a mesma coisa do lado da contabilidade. Você me pergunta a questão de tributos, questão trabalhista, questão contábil, eu vou te explicar da melhor forma voltado para o seu negócio ou voltado para o produtor rural. Aí é onde que começa a fazer sentido as coisas, né? Aí que vai descomplicando. Então não é tão complicado assim falando com a pessoa certa. O negócio é ir na fonte correta, né? Isso aí. Certo. Ô Guido, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo aí, os nossos telespectadores, produtores e tudo mais, que mensagem você gostaria de deixar? A mensagem é que não precisa ter medo de contador, não precisa ter medo do governo. A contabilidade em si, não estou falando da agrocontábil, estou falando geral. Você pode procurar, você tem seu contador ali, você pode procurar ele vai tentar te explicar da melhor forma. Então, perder esse medo de querer conversar e expor a sua situação, como que está o seu negócio, para o contador entender realmente sua situação. Que aí ele entendendo a sua situação atual, ele vai conseguir fazer um planejamento e te ajudando nessa questão tanto de faturamento e de produção. Então, é o que eu falo, o agro, ele movimenta o mundo. Sem o agro a gente não come, a gente não faz nada. Então, isso é ter conversas. Contador com o produtor ou produtor com o seu contador responsável. Chegar lá e conversar. Parar com esse medo. O governo vai me tomar dinheiro porque eu vou pagar imposto. O contador trabalha para o governo. O contador não trabalha para o governo. Ele tenta te ajudar a melhor situação, dentro da legislação, claro. Também não chegar lá e começar a fazer tudo fora. A gente está falando aqui de organizar e de regularizar. Então, falando com o contador certo ou com a pessoa certa, automaticamente o seu negócio vai deslanchar, tanto como produtor como empresário. Então, eu falo que é para perder o medo de conversar mesmo com o contador e pessoas que
que tentam ajudar, né? Então, no caso, a Raiz do Campo, o Deiber, que é o consultor. Ele já tem um conhecimento e vai passar isso para o pessoal. Então é isso aí, Gui. Queria te agradecer novamente aí, né? Agradecer ao pessoal que está nos assistindo aí, mais esse podcast. E quem quiser deixar aí sugestões do que gostaria de assistir no próximo podcast, que assunto gostaria de ser tratado, nós estamos aí a todo ouvido e estamos à disposição. Então é agradecer mesmo ao nosso público, agradecer o Guido aí pela disponibilidade, pelo tempo, né? Pela presença aí. E é isso aí, a Raiz do Campo no papel aí de sempre apoiar o produtor, tanto com produtos de qualidade, mas principalmente também com formação. Mais uma vez aí, Guido, muito obrigado. Foi eu que agradeço o convite, né? Que estão aí para ajudar, né? Mas é isso aí então. Então, obrigado a todo mundo aí. Até a próxima aí, se Deus quiser.